A Deus seja a honra, a glória, a força, o poder e a majestade. É pelas misericórdias dele que estamos vivos, que estamos de pé e juntos, mais uma vez, diante dele e da sua palavra para mais uma mensagem aos nossos corações. Mensagem da palavra dele ao coração de cada um de nós. Espero que essas mensagens estejam te abençoando e te conduzindo de maneira espiritual. Eu quero na mensagem de hoje falar sobre a inspiração das Escrituras, de maneira sucinta, de maneira compilada, mas espero que você possa compreender o que significa isto, a palavra de Deus inspirada. Disse Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 16 da sua segunda epístola. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Como aprendemos nas mensagens anteriores, esse conjunto de livros, 66 livros que formam o cânon espiritual, nos seus 1.200 capítulos, aproximadamente 31 mil versículos, ele disse, toda esta Escritura, ela é divinamente inspirada. Mas o que vem a ser a inspiração das Escrituras? De maneira sucinta, a inspiração das Escrituras é a direção sobrenatural do Espírito Santo sobre os homens que receberam a revelação especial de Deus para escreverem as palavras de Deus. Portanto, homens santos da parte de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, foram selecionados e escolhidos para uma determinada função, é o que significa a palavra santo, separado para uma determinada função, para escreverem o que Deus queria que nós soubéssemos, e hoje nós temos esse conjunto de escrituras que, disse Paulo, divinamente inspirada e proveitosa. Vamos ver o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Ele disse o seguinte, nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, quer dizer, separados, escolhidos por Deus para uma determinada função, falaram movidos pelo Espírito Santo, quer dizer, movidos ou iluminados com essa iluminação especial, essa revelação especial, eles falaram da parte de Deus para que pudesse escrever uma palavra totalmente inspirada ou iluminada pelo Espírito Santo. Aquilo que era até então obscuro, porque revela a mente de Deus, ou estava na mente de Deus, significa mente de Deus. Então, aos homens que foram selecionados e escolhidos, foi revelado para que eles pudessem escrever. Por isso, eles, movidos pelo Espírito Santo, por essa revelação especial que receberam de Deus, a palavra se torna, e ela é totalmente inspirada, porque ela vem de Deus através do Espírito Santo para nós. Olha um texto lindo que eu quero ler para você, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Verso 9, ele diz o seguinte, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, subiram, ou seja, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, como é que a gente pode entender isto? Coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nunca subiram ao nosso coração, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Como a gente pode compreender isto? É como se Deus estivesse guiando a pessoa em densas trevas através de uma luz que brilha. Portanto, aquilo que nós nunca vimos, aquilo que o nosso olho nunca viu, o nosso ouvido nunca ouviu, aquilo que nunca subiu ao nosso coração, a Bíblia Sagrada diz que são as coisas que Deus preparou para os que o amam.
como essas coisas vieram a serem reveladas para nós. Olha o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, mesmo as profundezas, ou seja, os pensamentos mais íntimos de Deus. Então é o Espírito Santo que revelou aos homens as coisas que estavam ocultas, ou seja, a mente de Deus foi revelada naquela revelação especial para que os homens escolhidos por Deus escrevessem o que estava no pensamento de Deus. Então podemos dizer, sem medo de errar, que as Escrituras são o pensamento de Deus. Revela para nós um pensamento íntimo de Deus. Aí entendemos que apenas os espirituais podem entender a Bíblia Sagrada. João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, a parte B do verso. E o Espírito Santo é o que testifica, é a testemunha de Deus, porque o Espírito é a verdade. Por isso você vai ler em João capítulo 17, versículo 17, na oração de Jesus, ele dizendo para o Pai, relacionado aos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, é uma verdade absoluta. Não temos como dimensionar a veracidade da palavra de Deus. Essa palavra é inspirada e escrita por homens selecionados espiritualmente por Deus e revelados através de uma revelação especial para que essas palavras fossem escritas. Portanto, se você tem uma Bíblia, você tem um livro totalmente espiritual. Quando você lê esse livro, você está lendo a mente de Deus. O Espírito Santo está revelando para você algo que o seu olho nunca viu, o seu ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração do homem, mas estão ali guardadas e separadas por Deus para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Com certeza, se você ama, você demonstrará isto através da leitura sistemática, cuidadosa, carinhosa da palavra de Deus. E se você o faz, com certeza absoluta, Deus estará lhe revelando aquilo que o seu olho nunca antes viu, o seu ouvido nunca antes ouviu e nunca antes subiu ao seu coração, mas através da leitura das Escrituras Sagradas, Deus estará comunicando com você, estará comunicando conosco e nos revelando aquilo que até então fora oculto, porque só o Espírito Santo pode fazer isto e ele faz isto simples e unicamente através da sua palavra, da palavra de Deus escrita. Portanto, leia a Bíblia Sagrada. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, essa palavra inspirada, essa palavra que é proveitosa para nos ensinar, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo e nos guiando através da Tua palavra. Abençoa as pessoas que me assistem, Deus abençoa as famílias, guarda-as debaixo dos Teus cuidados. Nós oramos agradecidos por tudo, inclusive pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Um forte abraço. Nos encontramos na próxima mensagem, se Deus nos permitir.